desconstruir pra ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convido a vocês todos que estão participando da nossa Eucaristia, da nossa missa live nesta noite, para fazermos uma viagem no tempo. Durante todos esses dias, todos estes domingos, especialmente da Quaresma, nós falamos dele, de Jesus de Nazaré. Como ele falava, o que ele fazia, o gesto de amor, de vida, de solidariedade, a bondade, a misericórdia. E nós que o acompanhamos, percebemos que havia um grupo que ficava de boca aberta diante dele. Mas havia outro grupo que não aceitava a mensagem dele, o jeito dele, preso nos seus privilégios, nos seus interesses egoístas. Ele estava tramando a morte dele. Em várias oportunidades ameaçaram Jesus,
Mas não conseguiram prendê-lo porque ele sempre dava um jeito de fugir. Mas agora ele sentiu que não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. O cerco estava se apertando. E o coração dele era um coração triste. Porque Jesus sentia que a morte estava perto. Ele também, como todos nós, ele não queria morrer. Mas também ele não queria fugir do seu objetivo, da sua luta, do projeto que o Pai lhe tinha entregado. Então ele, sentindo que não tinha mais jeito e ele precisava dar um recado para a sua primeira pequena comunidade, ele quis participar e organizar uma ceia de despedida, aproveitando da festa da Páscoa judaica. E nesta ceia de despedida, ele quis deixar para o seu grupo, para a sua comunidade, o seu testamento, as suas últimas vontades. É aquilo que nós procuramos celebrar nesta noite de Quinta-feira Santa. Infelizmente, nós celebramos pela live, porque as condições que nós vivemos no nosso Brasil não nos permite de celebrar a ceia do Senhor todos juntos. É por isso que os sinais que ele deixou na última ceia, neste momento em que celebramos pela live, vão ficar um pouco prejudicados. Mas vamos tentar de entender esta última vontade dele. Vamos procurar entender aquilo que ele quis deixar para todos nós, que somos seus seguidores. O Evangelho diz que depois de eles comerem, Jesus pegou o pão, partiu o pão, como vimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. Deu o pão, esse pão, fez assim, olha, partiu o pão, deu um pedacinho a cada um, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o vinho, o cálice com o vinho, e disse: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. E terminou dizendo: fazei isso em memória de mim. Ele nos deixou a Eucaristia, aquilo que nós celebramos sempre na missa. Tomai e comei, tomai e bebei, fazei isso em minha memória. Por isso que nós fazemos sempre isso em memória dele. O que significa todo esse gesto? Primeiro, ele se tornou nossa comida. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Jesus é a nossa comida e a nossa bebida. Ele é o nosso alimento. É sinal da presença dele sempre no meio de nós. Vocês repararam que Jesus pegou o pão, comida, alimento. Ele se tornou comida para nós. Mas não é só isso. Ele, repartindo este pão entre os seus discípulos, ele quis deixar para nós uma grande lição. Fazer deste mundo uma grande Eucaristia, onde todo mundo é convidado para sentar à mesa do Senhor
ninguém é excluído. E poder se alimentar na fraternidade, construindo união e fraternidade entre todos nós. Aí você percebe como a Eucaristia é um grande projeto político. É o grande projeto dele, de um mundo novo, onde ninguém passa fome, porque todo mundo é convidado a partilhar os bens que Deus criou e deixou para nós. É uma pena que muitas vezes se transforma em Eucaristia esse momento tão rico, porque a Eucaristia resume um pouco tudo aquilo que ele ensinou, todo o projeto que ele recebeu do Pai. É uma pena que se transforme muitas vezes a Eucaristia num gesto intimista, perdendo toda essa grande riqueza que ele deixou para nós. A fraternidade, a misericórdia, o perdão, a partilha. Num mundo onde não há mais exclusões, num mundo onde não há mais preconceito, todo mundo é convidado, você é convidado, ninguém é excluído na mesa do Senhor, nós que excluímos, mas Ele não. Vocês estão percebendo? Por isso que quando nós celebramos a Eucaristia, esta hóstia que vocês estão vendo aqui, que nós usamos na missa, esse é pão, que nem esse. Vocês estão percebendo a relação entre as duas? Você está lembrando que quando Jesus fez aquela famosa multiplicação dos pães, quando o povo estava com fome, o próprio Jesus disse: tenho pena desse povo que está com fome. Ele fez de modo que todo mundo recebesse comida. Essa multiplicação dos pães tem relação com isso. Por isso que a Eucaristia nos leva a esse pão, o pão que alimenta a nossa vida, a nossa fé, a nossa alegria de viver, o pão que alimenta o nosso corpo. Tem uma frase muito bonita de São João Crisóstomo, que ele diz assim: não tem sentido nenhum honrar o corpo de Cristo que está no altar e desprezá-lo no pobre que passa fome e passa frio, que recebe a Eucaristia. Ele se sente comprometido a lutar pelos irmãos que não têm este pão, para que possa alimentar o seu corpo, possa alimentar a sua vida, a sua família. Por isso que toda vez que nós nos alimentamos da Eucaristia, desse pão que o Senhor deixou para nós, eu disse para você, é o testamento dele, a última vontade dele. Toda vez que nos alimentamos da Eucaristia, nós nos sentimos comprometidos a lutar pela vida em plenitude, pelo emprego, pela moradia, pela terra para que o povo possa trabalhar, pela saúde. São João Crisóstomo diz que sentido tem se alimentar da Eucaristia e fechar os olhos diante do irmão que passa frio e passa fome. É isso que Jesus quis deixar para nós na Eucaristia. Que sentido ele diz ainda, o altar cheio de ouro, enquanto ele morre de fome no pobre. Vocês estão percebendo como esse último gesto que Jesus deixou para nós na Eucaristia é o grande testamento dos seguidores de Jesus. Por isso que quando nós celebramos a Eucaristia, celebramos a missa, nos alimentamos dele, porque ele se torna o nosso alimento. Ele se torna o nosso alimento para que nós lutemos, para que esse mundo, esta sociedade se torne uma grande Eucaristia. Que coisa, né, gente? Veja a grandeza
daquilo que Jesus deixou para nós. E outro grande sinal que aparece na última ceia, que a gente não pode realizar, infelizmente, neste ano, pelas situações que eu falei já para vocês, quando no final da ceia acabamos de ler no Evangelho, Jesus tirou um manto, pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Pedro resistiu, porque ele não aceitava um Jesus desse jeito. Na cabeça dele tinha um Jesus glorioso, o Todo-Poderoso que está aí. E Jesus falou: olha, Pedro, você tem que mudar a sua cabeça, a sua mentalidade. Você não pode pensar desse jeito, porque Jesus é diferente. E Jesus se abaixa. Você imagina a cena, todo mundo sentado, Jesus se ajoelha diante de cada um e lava os pés de cada um. E este Jesus que está aí, ajoelhado, lavando os pés dos discípulos, este Jesus é Deus. Você já imaginou? É Deus que se ajoelha diante do ser humano. Enquanto nós nos ajoelhamos diante de Deus Todo-Poderoso, este Deus Todo-Poderoso de Jesus de Nazaré se ajoelha diante do ser humano. Gente, isso é demais. Para um pouco para pensar. E Jesus disse: faça isso em minha memória. Eu, mestre, fiz isso. Você aprenda a fazer a mesma coisa. Servir uns aos outros. Diz um grande teólogo que talvez o maior mandamento que Jesus deixou para nós e que menos foi observado na igreja seja talvez este mandamento. Nós não aprendemos a servir. Se fala muito. Se fala um teatro bonito. Se fala um teatro bonito da Eucaristia, da morte de Cristo, da ressurreição. Mas aprender este jeito de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que se ajoelha diante do irmão para lavar os pés dos irmãos. E ele ensinou que quem está mais lá em cima deve ser o primeiro a servir o irmão. Mas isso acontece? Onde acontece? Por isso que todos nós padres, bispos, devemos nos converter e aprender este jeito, a servir, a nos ajoelhar diante do povo, para servir como Jesus fez. Diz um grande bispo italiano que faleceu alguns anos atrás, olha que coisa que ele diz. Jesus usou avental. Na prática usou avental, tirou o manto, usou avental e se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos. Ele disse: no lugar de paramentos e vestes luxuosas que padres e bispos usam na celebração da Eucaristia, deveria usar o avental. Em vez de usar tantas roupas bonitas, luxuosas, cheias às vezes de douradas e tudo mais, esse bispo diz: não, esse não era o jeito de Jesus. Cada um de nós deveria usar um avental para celebrar a Eucaristia e dizer que todos nós estamos aí para servir. Que coisa, né, gente? Esta ceia do Senhor é um apelo de Deus para todos nós nos convertermos, podermos entrar nessa mentalidade de Jesus. Por isso que eu digo sempre, isso que nós estamos fazendo, a Eucaristia, não é um teatro, gente. Mas foi aquilo que Jesus fez antes de morrer e deixar para nós esta mensagem.
de serviço, de amor, especialmente aos mais pobres, sofridos. E lembrar que a Eucaristia é um apelo contínuo para o nosso compromisso com quem passa fome, que precisa de um pão como esse para comer e sobreviver. A ceia do Senhor é um grande apelo para todos nós, para que, participando desses últimos dias da paixão, da morte e ressurreição de Jesus, quem sabe todos nós possamos ressuscitar e celebrar a nossa Páscoa, mudando a nossa cabeça, a nossa mentalidade e fazendo da nossa fé um gesto em que todos nós queremos repetir, renovar de alguma forma estes gestos de Jesus de Nazaré. Vamos nesse momento de silêncio que nós vamos ficar, ouvir esta música, como nós não podemos cantar juntos, uma música que nos lembra este gesto de Jesus e que começa dizendo assim: Jesus lavando os pés, Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos. Este exemplo ele nos deixou.